Meu nome é Anne Rocha, eu sou mãe de 2 meninos, o Isaac, de 5 anos, e o Pedro, tem 4, né? E sou mãe adepta do homeschooling, né? Fazem 7 anos. E assim, antes mesmo de conhecer a educação clássica, eu já optei por isso porque eu vi um bem no homeschooling, né? Eu vi benefícios e ao acompanhar famílias que faziam homeschooling, eu me deparei com a educação clássica, né? E tive um deslumbramento, assim, inicialmente. E acho que não só comigo aconteceu isso, mas com todas as pessoas que se debruçam a estudar as artes clássicas, né? Ainda estou tentando colocar aqui o que se tem de mais próximo das 7 artes liberais foi ali por volta do século II, né, em Alexandria, onde floresceu uma comunidade catequética que era voltada à formação dos pagãos, que era denominada Didascalion, né? Não sei se é essa a pronúncia. Então, a tradição remete essa comunidade ao evangelista São Marcos, né? Então, eles tinham um conjunto didático que eles nomeavam de as sete disciplinas encíclicas, né? Isso é o que mais se aproxima da pedagogia das 7 artes liberais. Se você for ali adentrar a história, né, você vai ver que existem outras doutrinas envolvidas, né? Como o platonicismo, o aristotelismo, o estoicismo. O estoicismo foi uma doutrina desenvolvida fundada pelo Zenão de Císio. Ele foi um filósofo da época e que nessa época as pessoas eram muito desapegadas às paixões e eles tinham uma aceitação resignada do próprio destino, né, que era a marca do homem sábio. Então, assim, com o ressurgimento então essas três doutrinas, principalmente, elas culminaram ali para o surgimento do trivium medieval. Com o ressurgimento das línguas mortas, né, como o latim, houve algumas modificações no trivium e apareceu a lógica passou a ser chamada de dialética, né? A dialética é a busca do homem pela verdade, né? É o diálogo onde se busca a verdade, né? Coisa que o homem moderno ele perdeu assim meio que a direção. Então hoje se discute não se querendo chegar a uma verdade, a um consenso, né? Mas discute-se qualquer coisa, tá? E para chegar a lugar nenhum. Então fica uma coisa meio confusa, né? Então a gente vê já a preocupação dos antigos com essa questão do conhecimento e da aproximação da verdade. Então depois disso, com as obras traduzidas de Aristóteles, chegou-se, a lógica mudou, passou a ser conhecida como dialética, e o trivium, né, que são trivium quer dizer 3 vias, tá? 3 vias que são a lógica, a retórica, a lógica, a gramática e a retórica, tá? Sendo a mais importante delas a gramática, tá? Não no sentido de regras, tá? Mas no sentido de compreensão da realidade, tá? Uma vez que a gramática é a ferramenta para o entendimento da lógica e para o desenvolvimento da retórica. Então, como no próprio livro da irmã Miriam Joseph, né? Esse livro aqui, o Trivium, né? Ele diz que como a poética e a retórica está incluída dentro da gramática, não necessariamente ela vai abarcar a gramática, essas duas vertentes, né? Não vai abarcar a poética, por exemplo, e nem a retórica. Então, no sentido dos gregos, do homem grego antigo, ele tinha a gramática como conhecimento, como aproximação da realidade, né? E essas 3 vias do trivium, né? Essas 3 vias primeiras, porque as artes clássicas elas são 7, então se dividem em trivium e quadrivium, né? As 3 primeiras vias, que são a lógica, a gramática e a retórica, né? E o quadrivium que a gente vai falar a seguir, né? Mas eu não vou adentrar muito no quadrivium, né? Eu vou ficar pelo trivium. E assim, para vocês conhecerem um pouco, eu dei uma introdução lá inicialmente,
né? Se vocês olharem nas postagens, para a gente seguir, assim, tendo uma introdução, sabendo do que a gente vai falar. Então, assim, a lógica é a arte de pensar, tá? São 3 artes. A gramática é a arte de inventar símbolos para formular esse pensamento, tá? E a retórica é a arte de comunicar esse pensamento a outras pessoas, a outras mentes, certo? Então, se vocês notarem, o trivium, ele é um círculo perfeito, tá? Que vai desde a criação da ideia, passando pela formulação dessa ideia, até chegar à retórica, que é onde essa ideia é comunicada, né? Através da linguagem ou da escrita, certo? E o quadrivium são as outras 4 artes, né? Que são a aritmética, que é a teoria do número, e a música, que é a arte da aplicação da teoria do número, certo? Para quem nunca achou que existe alguma ligação entre a música e a matemática, né? Elas estão intrinsecamente ligadas, tá? No trivium, nas 7 artes é tudo uma lógica. Você estuda, digamos, por uma ordem, diferente da educação moderna. Não existe essa ordem, né? A gente pode observar que eles oferecem as disciplinas para as crianças de uma forma como se todas elas tivessem a mesma importância, né? Isso não é verdade, tá? A gramática, ela se sobressai e ela é mais importante para o entendimento não só ali da parte do trivium, né? E também para adentrar o quadrivium. Então, as outras 2 disciplinas do quadrivium, já falei da aritmética e da música, e a geometria e a astronomia, né? A geometria, ela é a teoria do espaço, e a astronomia é a arte da aplicação da teoria do espaço, tá? Então, assim, a gente pode ver que essa modificação, né, essa bagunça no currículo novo, que oferece para as crianças tudo de uma vez, né, várias disciplinas, ali logo quando a criança é alfabetizada, ela já é apresentada a todas as disciplinas de uma vez. Então, isso repercute de forma negativa quando, por exemplo, aconteceu aqui de alguma mãe reclamar que o filho tinha descalculia, dislexia, dislalia, e assim, não questionando o profissional que o avaliou, mas será que isso foi levado em consideração, né? Será que essa falsificação do ensino moderno, porque isso é discutido hoje amplamente, né? Isso não é mais um segredo, que há realmente uma monstruosa falsificação, né? Então, isso é discutido pelos gramáticos clássicos, né? Atualmente o professor Vitor Mello fala muito sobre isso. No próprio Trivium da irmã Miriam Joseph, ela fala, hoje, os modernos, eles criaram, no que os antigos, eles criaram sábios, os modernos, eles só criaram especialistas, né? Então, a educação moderna, ela criou especialistas que são especializados em tanta coisa que eles perderam até a noção da realidade. Então, assim, é uma discrepância muito grande quando você observa no ângulo da verdade, né, e confronta essas duas vertentes, essas duas formas de visão, e você vê claramente, quando você tem um objeto de comparação, você vê que você está dentro de uma fraude educacional, né, em que a criança, ela perde muito rápido o interesse pelo estudo, porque ela é bombardeada de informações 24 horas por dia dentro de uma sala de aula, fazendo várias atividades de uma vez. Então isso meio que prejudica ali muito precocemente, porque hoje é 4 anos de idade que a criança é obrigada a entrar ali no colégio, né, na escolinha. Então, assim, já falando sobre a paideia, né, a paideia é a educação de Platão, né, educação platônica. E assim, para vocês entenderem como funcionava lá o sistema da Grécia, eles funcionavam como cidade-polos, né? Ali eles já eram divididos por polos, e os principais eram Esparta e Atenas, né? 2 cidade-polos principais. E assim, Esparta, ela era uma educação totalmente estatal, né? Toda a responsabilidade era do Estado. E os espartanos, eles ficavam subjugados ao Estado, né? Sob custódia do Estado, com o objetivo principal de formar exército,
Então vocês podem ver naqueles filmes, né? Os 300, é bem aquilo ali, tá? Bem aquilo. A preocupação deles era formar exército e o Estado tomava conta da educação. E tinha Atenas, né? Que era o oposto disso, tá? Atenas, ela tinha uma educação livre, tá? Eles tinham uma organização militar, mas era mais na parte da marinha, tá? E o Estado não se metia na educação. Então, lá foi que floresceram os filósofos que nós conhecemos, né? Sócrates, Platão, Aristóteles, enfim, esses nomes que vocês já ouviram falar, que vocês conhecem. Então, assim, a primeira vez que eu ouvi esse nome Paideia, eu achei que era ideia de Platão. Bem simplista, assim, eu achei que era ideia de Platão. E quando eu fui olhar a etimologia da palavra, eu vi, né? Educação, né? Paidos, crianças. Então, é tipo, educação das crianças, é mais ou menos isso. Então, tudo começou ali na República de Platão, no livro, né, onde ele fala através de diálogos, Platão fala através de diálogos, e no primeiro diálogo logo, ele quer saber o conceito de justiça. Então, Sócrates quer saber o conceito de justiça, né? Então, um fala uma coisa, o outro fala outra coisa, e vai que ninguém entra num acordo, tá? E Sócrates não aceita bem aqueles conceitos, ele não acha que não é nada daquilo. E Platão, ele faz sugerir uma cidade Logos, que é uma cidade no imaginário, tá? Então, a paideia é no imaginário de Platão, é uma coisa que ele planejou, tá? Que ele fez no livro da República, né? E que ele planejou a educação, onde as crianças pressupunham que iam ser educados a partir do zero. Então, quando ele imagina essa cidade Logos, no imaginário, né, ele tem a necessidade de desenvolver um método educacional, e esse método é a paideia, tá? Então, o objetivo de Platão é formar o que ele chama como kaloi agathos, né? Um homem bom e belo, kaloi agathos. Então, ele tem esse objetivo e ele vai ter uma preocupação imensa com essas criancinhas que vão ser formadas a partir do zero. Então, é muito legal a forma como ele enxerga, assim, as ideias que ele tem, vocês vão ver que é uma coisa maravilhosa, assim. Ele tem muito cuidado, né? Porque ele pressupõe que elas estão ali purinhas, então ele vai fazer uma série de sugestões para educar essas crianças. Então, a paideia, ela se desenvolve sobre duas colunas, tá? Uma é a ginastiqué e a outra é a musiqué, né? A ginastiqué é bem esse nome mesmo que significa, né? Vem de ginástica, tá? Os gregos, eles tinham extrema valorização por isso, né? Pela atividade física, né? Você vê naquelas esculturas gregas, você vê aqueles corpos esculpidos de forma perfeita, então era bem aquilo, né? E isso era muito valorizado, né? A atividade física. Então, é aquela coisa, mente insana, corpore sano, é mais ou menos isso, né? Então, os gregos tinham uma extrema valorização por isso, e isso é mantido na paideia. A outra sugestão que ele faz, e é muito interessante, na questão da alimentação, que ele fala que tem a necessidade de ser na justa medida, né? Nem mais nem menos. Então você não pode comer ali nem muito e nem pouco, tá? Na justa medida, ele usou inclusive esse termo, né? Então ele, mesmo com uma vaga noção de medicina, ele pode ver que essas coisas repercutem na vida, né? Inclusive ele remonta ali até a virtude da temperança, porque se você pensar bem, uma pessoa que é intemperante à mesa, ela é intemperante na vida, né? Então, ele tem essa preocupação de fornecer essa alimentação de forma saudável com atividade física, né? Bem interessante. Outra coisa que ele mexe também ali na alimentação é a questão ele parte da seguinte premissa, assim, ele diz para as pessoas se alimentarem para as crianças se alimentarem de coisas que tem na região, né, de azeites, de olivas, de azeitonas, e você observa que são coisas que tem ali pela região. E ele parte da seguinte premissa, de que se você come uma iguaria que você não tem habitualmente,
né, aquilo vai te gerar um desejo que vai te desconcentrar, tá? Então, é muito curioso como ele, mesmo sendo um pagão, ele consegue, até onde o intelecto pôde ir, dessas coisas que refletem diretamente na vida, né? E realmente, se você, por exemplo, vai para um restaurante e come uma comida maravilhosa, quando você volta para casa, né, que você vai comer o seu arroz com feijão e bife, você meio que fica pensando, aquilo ali era melhor, né? Aquilo ali era melhor. Então, aquilo, de certa forma, ele vai dizer que aquilo tira sua concentração e que não é legal. Então, a outra coluna, né, é a musique, tá? Eles também educavam pela música e a música está dentro dessa segunda coluna. Mas também é a coluna onde fica mais parecido ali com a parte literária, com o que a gente normalmente associa à educação, né? E aqui também vão ter a parte dos mitos, tá? Então, a Grécia, ela já educava, né? Os antigos gregos já educavam através dos mitos. Isso também é mantido na Paideia. Só que Platão, ele vai fazer uma reforma gigante nos mitos, né? Ele vai dizer assim, pode qualquer mito, né? Platão vai dizer que não pode qualquer mito. Ele só vai mostrar os mitos para as criancinhas, os mitos que os heróis e os deuses estão se comportando bem. Então, assim, aquela parte que Aquiles faz um escarcéu, se joga no chão porque Patrick morreu, ele não vai mostrar. Será que é digno de um herói se descabelar, né? Ele vai dizer que não. Então, ele vai tirar aquela parte e as criancinhas não vão ver Aquiles se descabelando. Ele não quer nem que elas tenham a ideia, né? Como eles sabem que elas estão ali purinhas, eles não querem nem que elas tenham a ideia do que é fazer um escândalo, assim. Então, ele tira totalmente essa parte do mito. Ele diz, inclusive, que esses mitos, essa parte desses mitos não educam. Por exemplo, quando Zeus, ali tomado de ira, joga um raio, queima todo mundo, então essa parte sai também, né? Ele pergunta, é digno de um deus, né, fazer isso? Então, é digno de um herói como Aquiles se descabelar? É digno de um deus, né, fazer isso? Não, né? Então, ele acha que não, então ele tira. Então, qual é a parte que vai ficar? Aquela parte que vai ficar, por exemplo, Hércules, quando ele ali quer passar a espada, o fio de espada em todo mundo, e ele bate no peito, respira fundo e diz, aguenta coração. Então, isso educa, tá? Isso educa, tem hora certa para reagir. Então, ele ali também diz, fala que, indiretamente, é a virtude da prudência, né? Que tem uma hora certa para você agir. Então, é bem isso. Também ele vai tirar, por exemplo, a parte que Zeus é ali tomado de luxúria, toma Hera ali mesmo antes de chegar nos aposentos. Então isso também sai Então ele, desde o princípio, eles têm essa preocupação e que as amas e as mães, elas vão continuar educando pelos mitos, mas os mitos reciclados, tá? Os mitos reciclados. E aqui também a gente faz um paralelo com os ideólogos modernos, né, que eles pegam os clássicos, né? Não que todos os clássicos sejam bons, né? Será que tem clássicos ruins? Tem clássicos ruins, né? Mas você pegar um clássico, veja bem, você pegar um clássico e alterá-lo, é óbvio que você tem um objetivo, né? Você tem um objetivo, inclusive o professor Vitor Mello fala isso, ele investiga, ele é um gramático, um baita gramático, ele faz essas investigações, né, de ideológicas dentro das histórias infantis. Então, como a gente já falou aqui também, que eu fiz um post sobre contos, tem os bons, tem os ruins e tem os péssimos, tá? Tem os piores do que eu coloquei só os bons, mas digamos, tem autores que não valem a pena. E você deve filtrar por duas vertentes. Você deve filtrar tanto do que é ruim, do que é bom, apresentar à criança o bom e o belo, mas também tirar o que é o lixo, né? Porque você vê ali, os gregos, eles aproveitavam muito bem o tempo. Eles usavam o tempo livre para estudar, para o conhecimento. Então, se você deixa, por exemplo, os filhos
absorver lixo eletrônico, lixo de todo tipo, né? Você não está ali ajudando ele se desenvolver, né? Você está, de certa forma, atrasando a cognição, a estrutura da inteligência e prejudicando, né? Sem saber, às vezes, né? Os pais, eles colocam, às vezes, os eletrônicos. Muitas vezes eu sei o que é isso, porque eu sou mãe, né? Então, isso os pais, às vezes, colocam para poder fazer uma coisa dentro de casa, né? Mas, se a gente for, assim, pegar a ideia de Platão, o que é mostrado para os nossos filhos também tem que ser filtrado, né? Não pode tudo, né? Pode algumas coisas, tá? É bom que sejam algumas coisas, né? Então, assim, Platão, ele tem como eu já falei, né? Mesmo sendo um pagão, ele consegue abarcar várias coisas, né? Como aquela parelha dos cavalos alados, que essa semana eu dei eu falei muitas das coisas do que eu iria abordar aqui, a parelha dos cavalos alados, né? Da alma tripartida de Platão, né? Onde ele que também faz parte da paideia, né? Porque chega uma hora que ele observa, por Platão observar essa quebra do homem dentro do homem, né? Mesmo sem ter noção de nada do que a gente sabe aqui, ele sabe que existe uma tendência ao mal. Então ele procura evitar de toda forma que essas crianças tenham contato com essas realidades que não são legais, que não são boas, né? Que são ruins e que vão prejudicar na hora da formação do imaginário. Então ali isso fica muito claro ali no diálogo de Fredo, né? Onde justamente ele fala sobre a parelha dos cavalos alados. Então ele vai dividir, né, por fim, a paideia ali no cume da paideia, onde ele vai dividir a sociedade em 3 classes, tá? A primeira classe, eu esqueci de falar uma coisa. A sífis, né? A sífis é essa parte, uma disposição interna de determinada habilidade, né, que tende à educação. A criança ou o jovem vai desenvolver uma habilidade que ela vai ter um papel dentro daquela cidade, a partir disso, tá? Então, o educador tem o papel de observar, né, qual é essa natureza da criança e encaminhá-la para que ele ocupe esse papel dentro daquela cidade, né? E essa é a chave da educação, né? Segundo Platão, é a chave da paideia. A primeira das classes que ele fala, a classe da criança que ela vai tender ali para uma habilidade manual. Então, são crianças que têm habilidade, né? Isso, e não é bem criança, a criança é um pouco mais crescida, digamos que é um jovem, tá? Que tem uma habilidade manual muito peculiar, assim, que ele vai ser um artesão, um pintor. Essa terceira classe, ela vai governar a cidade. Então, só uma pessoa que tem esse caráter irascível, essa idoneidade moral que vai reagir ao erro, né? Somada ao amor platônico, ao amor pela sabedoria, o amor do filósofo pela sabedoria, ela vai conseguir governar a cidade com justiça, tá? Então, é isso. A paideia, né, é mais ou menos isso, tá, que eu quis passar. E, assim, tem muito a contribuir. No que isso tem a contribuir na educação moderna, né? Muito. A questão, primeiro que a questão da alimentação, a questão da atividade física, tá? Muito importante, né? Platão menciona muito isso, né? Isso é crucial na paideia, né? A questão da liberdade, né? Que o próprio nome diz, 7 artes liberais. Então, hoje em dia, no currículo novo, as disciplinas são abordadas, como eu falei, de forma global, né? Todas de uma vez, né? Como se não houvesse ali uma mais importante que a outra, né? No que a gente viu que existe. Então, isso deve ter uma ordem para ser passado para as crianças. No aspecto da liberdade, né, tem vários livros escritos sobre isso. É um tema polêmico, mas é preciso ser dito porque vários padres escreveram, né, da questão da liberdade. Uma criança, ela aprende muito mais quando ela está ali porque ela quer e não porque ela é obrigada, né? Eu questiono, inclusive, os diagnósticos, que hoje tem muitos diagnósticos, né, aí de psicólogos, psicopedagogos,
principalmente, não, como eu disse, não questionando o profissional, mas que não levando em consideração como está sendo passado para as crianças essa metodologia de ensino, tá? Que prejudica demais, assim, na hora do aprendizado. Já teve mãe aqui no inbox que chegou e falou: meu filho, ele estuda obrigado, né? Ele disse que ele vai sentar e ele vou fazer para terminar logo. Então, assim, é uma problemática realmente muito grande. Será que essa criança tem tudo isso mesmo, né? Descalculia, dislexia, dislalia, né? Porque a descalculia, ela reflete na própria vida, né? Então, não é uma coisa assim que uma dificuldade, por exemplo, para matemática. Não, é uma coisa mais abrangente, né? Ela tem um prejuízo realmente muito significativo na vida. A gente pode ver muita contribuição nessa obra de Platão, né? Na Paideia, com relação à alimentação, com relação à liberdade de ensino, com relação às disciplinas serem todas abordadas de uma vez. Então, assim, gente, era mais ou menos isso, tá? Foi curtinha, né, a live. Eu achei que ia ser mais... eu esqueci de falar uma coisa. O trivium e o quadrivium, né? O trivium, ele diz respeito à mente humana, né? O trivium, as 3 primeiras artes. E o quadrivium, ele diz respeito à matéria. Eu esqueci de falar isso, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês perguntam. E se eu souber responder, eu responderei, tá? Eu vou deixar também uma caixinha de perguntas para se vocês quiserem perguntar alguma coisa. Quem chegou depois, eu queria agradecer a presença de todo mundo, gente. Tem poucas pessoas, mas eu vou deixar salva para vocês assistir, para quem quiser poder assistir, poder compartilhar depois, tá? Então, se vocês quiserem perguntar, eu abri para comentários. Eu queria agradecer a presença de todo mundo e desejar uma boa Páscoa a todos e dizer assim, que eu não tenho, né, eu até ia falar isso também, eu não tenho, assim, intenção nenhuma, como a própria Jéssica Valentim fala, né, quem me conhece aí, sabe que eu não gosto muito dos modernistas, né, olha, a Diná, acredito. Oi, Diná. Então, assim, eu não sou muito fã dos modernistas, então eu fujo do modernismo, tá, eu não quero lançar o meu olhar sobre o trivium, né, as minhas ideias, não. Eu quero que a minha ideia é que o trivium brilhe por si mesmo, porque ele tem luz para brilhar, tá? O trivium é uma forma de ascese também. O trivium é uma forma de ascese, inclusive, né? Então é bom para os pais, para as crianças, né? Para as famílias. Então o que eu espero é que o trivium ilumine, né? As famílias de vocês, os filhos de vocês, os alunos de vocês, e meu papel é só intermediar essa troca, né? Então eu queria desejar uma boa Páscoa a todas as pessoas, uma feliz Páscoa, tá? A gente ficar em um espírito de contrição. Um beijo para todo mundo. Eu quero agradecer a cada pessoa que ficou aqui, e se vocês tiverem alguma sugestão de tema, né, para a gente conversar sobre disfunções, né? Eu recebo muitas perguntas sobre disfunções, né? Como o trivium pode ajudar, e pode mesmo, tá? Pode mesmo. Tem aí um estudo muito legal de 300 crianças que aí no pós-guerra, não lembro bem aqui o nome do autor, mas depois eu posso passar para vocês, que elas fizeram ali uma base ali do trivium, e elas se recuperaram, e eram crianças traumatizadas e tudo. Então o trivium pode ajudar muito com problemas de cognição, né, com graves problemas de cognição. Então o trivium pode ajudar mais do que a gente espera, e os pais também, né, ajudando a gente. Então, gente, um beijo. Acho que a gente fica por aqui, então. Beijo para todo mundo, boa Páscoa, até mais, tá?